E aí pessoal, voltamos então para o nosso segundo vídeo da série Como calcular corrente elétrica. Já vimos no primeiro vídeo o que é corrente elétrica. Vimos também, fazendo parte o que é tensão. Entendemos o que é tensão para podermos entender o que é corrente elétrica, E agora nesse vídeo vamos saber o que é potência elétrica, é isso mesmo. O que é esse raio de potência elétrica, tá? E como tudo na vida, potência elétrica, tudo tem um início, precisamos entender, de uma forma resumida, da onde que veio esse processo que foi definido: tensão, corrente, potência, resistência, que são 4 grandezas elétricas importantíssimas de conhecimento tanto de um profissional quanto também para aqueles que gostam de uma área de física, de uma área de matemática, que é falado e isso é ensinado também no ensino médio. Então, essas 4 grandezas a gente vai estar comentando através desse vídeo de potência elétrica. No caso, o que é potência elétrica. Com esse conhecimento a gente já consegue já dar uma boa adiantada no conhecimento de chegar na fórmula de dimensionar uma corrente elétrica, tá? Então, para a gente poder responder o que é potência elétrica, podemos começar com um resumo da sua definição. Vamos falar de um carinha aí que chama George Simon Ohms. Quando a gente já fala sobre o nome dele, já vem à mente o que? Lei de Ohms. É ele mesmo, tá? Foi ele mesmo que deu início à criação, da potência e dessas grandezas, junto com seus parceiros, volts, com amperes, e com seu volts. Então, resumindo aqui a vida de Ohms, foi um matemático físico alemão que viveu entre os anos 1789 e 1854. Ele fez vários experimentos, onde que ele viu que os resistores, condutores no caso, que a gente vai aplicando na elétrica, resistores, condutores, nos quais a variação da corrente é proporcional à variação da diferença de potencial. Perdão o erro aí, tá? Não vi isso no momento, acabei colocando aqui no material e não vi a tensão aí escrito errado. Mas aqui o que a gente pode pegar disso e entender. A diferença de potencial nada mais é que a tensão. Quando a gente fala na parte eletrônica, a gente tem um polo negativo e o polo positivo. Essa diferença é o que dá o valor da tensão. Quando temos a corrente sendo aplicada num certo valor, a gente vai ter uma diferença aí de potencial, uma diferença de potencial no caso da tensão. Em cima de quem? Em cima do resistor. Então foi aí que, vendo esse experimento, essas fórmulas sendo aplicadas, a relação matemática que ele aplicou ali, que quando ele se aplicava uma tensão nos terminais, um condutor é proporcional à corrente elétrica que percorria, ele fez a lei de Ohms, que é V igual a I vezes R. O que significa V? Tensão. O que significa I? Corrente. O que significa R? Resistência. Tá? Então aqui, no caso, ele colocou que a tensão ela é o produto da corrente vezes a resistência. Tá? Então, se a gente for saber quanto tem de tensão sendo aplicada em cima daquela resistência, a gente vai calcular a própria resistência vezes a corrente que está passando nela. E ali também tem, como é uma forma matemática, tem como a gente fazer as variações, as modificações para encontrar cada item. Tá certo? Bom, com o experimento foi possível verificar, com a aplicação a uma corrente elétrica, devido a uma tensão fornecida pela fonte de alimentação, que os condutores, a resistência, estavam sofrendo aquecimento. Então, com o momento que se aplicava a tensão e a corrente, esses condutores eles aqueciam. E esse aquecimento nada mais é que o efeito Joule, que é o resultado da transformação de energia que vem da fonte de energia térmica no resistor. A energia transformada no calor, uma unidade de tempo, é a potência dissipada
e é o cálculo pela equação. Então, quando ele viu que o condutor estava tendo uma reação à aplicação da tensão com a corrente, ele verificou que ali existia algo a mais. E qual seria esse algo a mais? Uma potência dissipada. Então eu posso resumir o quê? Que a potência, ela é o efeito ou a ação em determinado objeto, em determinado equipamento, tá? Se eu tiver uma resistência, ela vai se transformar no quê? No aquecimento. Se eu tiver uma iluminação, uma lâmpada, vai causar o quê? A iluminação dela, né? Na própria lâmpada, a iluminação. Se eu tiver um equipamento, uma furadeira, vai fazer do que? O motor gire e a minha furadeira faça um furo na parede, tá? Então ele definiu através de que fórmula, de que equação matemática, que P é o produto da tensão vezes a corrente. Então se eu aplicar X de tensão e Y de corrente, eu vou ter uma certa potência. E essa certa potência é o que? Uma ação e um efeito, tá? Que está sendo produzido através da tensão e da corrente está sendo aplicada. E aí então que veio a fórmula P igual a V vezes I, tá? Que todo mundo conhece, né? E que a unidade de medidas nesse momento é o que? Watts. Também um físico, matemático. Por terem essa finalidade de transformar a energia elétrica em energia térmica, os resistores também estão presentes nos aquecedores elétricos de ambiente, nos chuveiros elétricos, nos ferros elétricos de passar roupa e nos soldadores elétricos. Então, a resistência ela está aplicando em tudo. Por isso que eu falei das quatro, né, dos quatro elementos elétricos, né? Tensão, corrente, potência e resistência. Esses quatro elementos são importantíssimos. Eu falei que nesse vídeo sobre potência elétrica, você estaria aprendendo a potência elétrica, o que é potência elétrica e o que é essas quatro grandezas. Perfeito, pessoal? Conseguiu já captar essa informação? Já conseguiu entender um pouco mais? Pois no primeiro vídeo a gente aprendeu o que é tensão, no segundo, corrente, né? Agora no segundo vídeo a gente já viu um pouquinho mais sobre resistência e viu também o que é potência elétrica. Então se alguém te perguntar o que é potência elétrica, você vai falar que é a transformação da energia, né, em algum efeito, em alguma ação, tá? Se eu pegar e aplicar na iluminação, vai acender a lâmpada. Se eu colocar no meu chuveiro, vai funcionar o meu chuveiro, vai aquecer minha resistência, perfeito? Então, para todos os casos, a potência é efeito e ação. É o produto da tensão com a corrente, perfeito? Se ficou ainda alguma dúvida aí na explicação, eu peço para você que comente, tá? Porque no final dessa série, eu vou estar fazendo um vídeo respondendo as perguntas de todos os comentários de todos os vídeos aqui da série, tá certo? Então pessoal, quero agradecer você por ter ficado até o final desse vídeo. Se você gostou, você deixa o seu gostei, se inscreva se ainda não é inscrito, compartilhe para que todo mundo possa ter o mesmo conhecimento que você, que conhecimento é sempre importante passar à frente, por isso que eu não guardo para mim, eu gosto de passar aqui. E espero você no próximo vídeo dessa série, como calcular a corrente elétrica. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Abraço.